E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Galera, produção de uma crônica. Vocês acharam que a gente ia ficar estudando sem ter orientação de como ia fazer a crônica? Gente, tem um motivo do porquê o material trabalhou, né? A crônica, a gente trabalhou os substantivos, justamente porque lá nas primeiras aulas, quando a gente estava vendo o gênero crônica, nós estávamos vendo a formação dessa palavra. Então a crônica, ela vem no dia a dia. Então a partir da nossa formação do dia a dia, a gente vai ter as orientações do que fazer. Pô, professor, eu vou falar do meu dia. Você pode, por exemplo, o meu dia foi muito legal e o meu dia aconteceu desse jeito e então eu fui. Ou você pode falar, nossa, eu tive um dia muito legal, podemos perceber, né, que foi um diazinho lindo. Veja, um diazinho lindo é ironia, porque diazinho, você está diminuindo o dia e está colocando que ele foi lindo. Você fala, nossa, foi um diazinho lindo. Então a gente viu essa classe, né, a gente viu os substantivos justamente para que quando você fosse escrever a sua crônica, né, a gente conseguisse trazer, né, uma riqueza de conteúdo para eles. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Essa aula, gente, ela é referente na atividade de produção de texto do livro 2 de língua portuguesa. Lá na página 32 a gente vai ter essa orientação. Vai ser o que a gente vai trabalhar. Então, só para a gente retomar alguns assuntos. A crônica é um texto de idade que tem a idade delimitada e narra fatos históricos seguindo ordem cronológica. Geralmente faz uma crítica ou comentário sobre algo que está sendo debatido no momento. Veja, lá a gente vai ter as orientações, mas só para a gente lembrar, tudo que acontece na crônica, a gente vai pegar assuntos do momento, coisas que nós estamos debatendo no momento, na criação disso. Então a gente vai fazendo essa crítica. Professor, mas eu necessariamente preciso fazer uma crítica? Não. Você pode simplesmente citar o que está acontecendo, mas a ideia da crônica é que ela seja bem atualizada. Como que a gente pode ter isso? Lembram na aula de crônica que a gente teve, que a gente leu o livro do material didático e tinha um texto que falava da relação entre pai e filho? Lembra que aquele texto era datado de 1995? Então, em 1995, a imagem que eles tinham da relação do pai e da mãe ainda era aquela visão fechada, né? O pai como mantenedor e aquele que mantém a casa, né? A mulher, né, tendo um papel reduzido a cuidar dos filhos, mesmo que ela trabalhe. Quem tem que estar ali fazendo aquele momento com os filhos é o pai. Isso era um pensamento de 1995. Esse pensamento não é atual no dia de hoje. O que é atual nos dias de hoje? A ideia de que os pais não têm tanto tempo para os filhos, né? Por quê? Porque os pais trabalham bastante, né? Tem uma série de coisas que vai levar, o pai, para ele precisa ser o mantenedor do lar dele. Então, o que ele vai fazer para ser esse mantenedor do lar? Ele vai ir trabalhando em cima disso. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, uma crônica deve ser curta. Essa é a sua primeira regra de ouro. Ela não é um livro, nem pretende provar como funciona o universo. Gente, um texto longo, quando você se depara com um texto longo, você tem preguiça de ler ele. Você sabe disso. Não todos, mas tem uns que quando abrem a apostila, né, abrem o livro, você olhou ali e você fala, nossa, olha o tamanho disso daqui. Você já tem aquela famosa vontade de morrer. Você fala, nossa, eu não vou ler isso aqui não. Então pense, quando você for escrever uma crônica, quando você for produzir, você não quer refletir sobre a criação do universo e o movimento de translação que faz a Terra girar. Você quer falar sobre um momento. Você não quer provar pontos, você quer refletir sobre esses pontos. Você quer que a ideia seja construída, belezinha? Né? E um texto mais simples com o objetivo de apresentar uma ideia ou uma percepção da realidade. Qual é a realidade que o nosso texto de 1995 trouxe? Foi a realidade do pai que trabalha. Hoje, os pais trabalham. Não que naquela época os dois não trabalhassem, mas uma coisa que a gente tinha em 95
Era aquela característica mais do homem, né, trabalhando mais tempo fora, e hoje em dia tanto os homens quanto as mulheres já estão trabalhando a mesma quantidade de tempo. Ou seja, agora, né, a crítica que a gente pode atualizar é a falta de tempo, não que o pai não tem para com o filho, mas que os pais podem vir a ter devido à quantidade de trabalho. De novo, isso não é uma crítica social que está acontecendo. Eu não sei a realidade da família das pessoas. Eu não sei o que as pessoas precisam fazer para ter o que elas têm. Mas a crônica vai trazer aquele negócio de ter que ter o tempo, vai ter a crítica. Lembram da crônica do motorista que estava na contramão? Que ele não queria sair da contramão? Lembra qual que era o plot da ideia? É que ele estava bêbado. Primeiro a gente teve notícias falando de motoristas que dirigiram alcoolizado na contramão e depois a gente trabalhou a crônica onde ele estava alcoolizado e ele falou, não, eu tô certo. Bêbados existem hoje? Sim. Dirigir ao volante bêbado é errado? Dirigir ao volante é ótimo, você dirige, está no volante, não tem como. Né? Mas pegar o volante bêbado é errado? Sim. Então, a crítica que a gente tem ainda é a mesma. Tanto que é crime. Dirigir embriagado dá cadeia. Então, só para a gente ter uma noção. Né? Roteiro básico da crônica, uma introdução rápida. Então, você precisa introduzir a ideia do que você está falando. Do que eu vou apresentar? O que eu vou falar? Professor, mas você falou que aqui fugia daquele estereótipo da redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, ele foge daquela ideia de que você tem que argumentar sobre tudo. Mas ainda assim você precisa explicar esse assunto. Se você não explicar esse assunto, se você não explicitar esse assunto, a pessoa não vai saber do que se trata. E essa introdução vai ser a chamada. A partir do título, que é o primeiro, que vai chamar a atenção da pessoa, lógico, mas a introdução vai segurar o teu leitor. Ela tem que ser rápida para você poder ir trabalhando no desenvolvimento da sua história. Lembre-se, a crônica é sobre contar uma história e não sobre só introduzir essa história. A criação de eventos do cotidiano, como uma partida de futebol, por exemplo, né? Uma grande sacada. Veja a ideia, né? Uma partida de futebol, ela tem um começo, meio e fim. Se a gente pegar uma música, tem uma música do Skank chamada Partida de Futebol. Essa música ela é uma crônica, né, cantada, falando justamente sobre como é uma partida de futebol, né? Falando sobre como é o sentimento do torcedor, como é você estar no estádio, como é ver seu time ganhar, seu time perder, né? Você ficar, se sentir injustiçado quando o jogador do seu time toma uma punição. Então, a música, ela é poética, mas ao mesmo tempo ela é uma crônica, por causa da análise que ela está fazendo. Ela está falando justamente sobre uma partida de futebol. Né? Característica da crônica, ó, texto curto, temas do cotidiano e percepção pessoal do assunto. Você vai colocar a sua opinião sobre o assunto. Vejam, na crônica você pode colocar o que você quiser, você não precisa ser embasado para você colocar. Porque a crônica ela tem caráter pessoal do assunto, o que torna mais fácil para a gente poder falar sobre. Né? Os 3 principais características da crônica, mas não custa repetir essa percepção. Pessoal, normalmente se baseia em ideias simples. E para, né, podemos explicar isso melhor, né, vamos entender que apesar de seguir regras, existem algumas variações. Então, né, nós vamos ter, né, a estrutura da crônica. Rápida exposição sobre a política em si, apenas para situar o leitor. Ou seja, se você for falar, quando eu digo política, sobre o assunto. Você vai situar o leitor. Opa, essa crônica fala de futebol, essa crônica fala de filme, essa crônica fala de videogame. Né? Entra no assunto detalhando sua participação dos impactos no cotidiano. Então, como a gente vai trabalhar isso no cotidiano? Por que esse assunto é importante? Por que eu estou trazendo isso? Por que eu acho? Veja, aí que entra a visão pessoal. Por que eu acho que isso é importante? Né? E encerra destacando a sua grande ideia. Ou seja, é ali que a gente vai falar, então, o futebol é muito importante. Se você for falar de futebol, logicamente.
Se fez tudo corretamente, o leitor já estará consciente de sua opinião quando apresentar o seu ponto de vista, faltando apenas arrematar a ideia central, belezinha? Então a gente ainda tem ali, né, como escrever bons textos, né? Fora isso, o resto depende da sua dedicação, já que escrever bom texto, né? Gente, repetição. Escreveu, lê, escreveu de novo, lê, como é que fica. Às vezes você fazer um rascunho e você pensa, será que eu vou conseguir mesmo entender isso? Será que isso aqui tá bom? Você vai refletindo. Escrever sempre, de preferência, um pouco todos os dias. A crônica ela é cotidiana, você pode manter o seu texto atual. Você vai dependendo da sua criação. Ai, professor, e se a professora mandar eu fazer isso na sala de aula? Aí não tem como, né, gente? Aí você vai ter que, né, escrever ele, que é uma beleza. Né? Ler, reler e revisar seus textos. Gente, ler, reler e revisar. Aula de língua portuguesa. Você vai entregar uma coisa para a professora que vai estar com erro? Não. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, sempre peçam para outra pessoa ler seu texto, porque a gente já está tão automático dentro desse texto que a gente não consegue entender. Né? E, quanto reler e revisar, são dois fatores muito importantes e responsáveis pelos principais erros cometidos na redação dos estudantes. Então vamos lá, gente. Página 32. Ladrão é preso, bêbado na igreja. Vamos lá. Acompanhe a leitura com o professor. Uma tentativa de furto em uma igreja de Sorocaba foi frustrada porque o ladrão não conseguiu escapar e depois de ter se embriagado com o vinho utilizado na missa. Era cerca de 00h30 de ontem. O padre Camilo Munaro, que assistia a TV na casa paroquial, ouviu o barulho dentro da igreja São Lucas e chamou a polícia. Francimar Pereira Lira, 22 anos, foi preso em flagrante, sem resistência. Lira havia colocado em um corredor externo um aspirador de pó e um retroprojetor de slides que pretendia levar. Ao seu lado foram encontradas 2 garrafas de vinhos canônico, utilizado no ritual católico da consagração, quase vazias. Quem não está acostumado tonteia, porque é um vinho muito licoroso, disse o padre. Para entrar na igreja, Lira escalou uma parede lateral e passou por um pequeno vidral a cerca de 5 metros do chão. Então, já temos aqui o nosso texto, certo? Então, vamos lá. Para que seu texto seja uma crônica ficcional, além de ser curto e se basear em fatos do cotidiano, precisa apresentar poucos personagens em ação, tempo e espaço reduzidos. Enredo ficcional e deverá se estruturar em introdução, conflito, auge e desfecho. Faça uso do discurso direto e indireto e um título criativo. Ou seja, a gente vai pegar e fazer uma crônica sobre essa situação, como eles chegaram lá. Ou seja, você vai fazer reflexões sobre isso. O que leva uma pessoa a entrar dentro de uma igreja para roubar o vinho? E procurar escrever isso, suas impressões em primeira pessoa, narrando esses fatos, colocando as suas opiniões, tornando ela cômica, falando sobre a maneira da construção do texto. Veja, pessoal, é importante para a gente, porque é uma situação cômica. Ele entrou na igreja para roubar, bebeu, ficou bêbado e então foi preso sem resistência, justamente por causa da quantidade de bebida que tinha ingerido. A partir daí, você pode fazer uma crônica reflexiva, você pode fazer uma crônica humorística, vai depender da empolgação que você tiver, mas o tema fica claro para você. Beleza, pessoal? Galerinha, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.